Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez aqui no nosso podcast Cristianismo Inteligente. Estamos gratos a Deus por este espaço, por tudo que já conseguimos produzir de conteúdo relevante, de conteúdo inteligente, né, e cristão. E neste dia, que é o dia da Reforma Protestante, o dia 31 de outubro de 2025, mas lá foi de 1517, né? Nós estamos então trazendo esse programa especial para conversar sobre a Reforma Protestante. Então é este o tema do nosso podcast hoje. Esperamos que você seja abençoado, né? E possa refletir e aprender sobre os pormenores que nós vamos colocar aqui, alguns, né? Porque a história da reforma ela é bem abrangente. Então, para este episódio, eu convidei um teólogo que eu considero de mão cheia, que é o meu amigo, o pastor Gerson Willi, professor Gerson Willi, também da nossa escola teológica. Mais uma vez, bem-vindo. Amém, a paz do Senhor, professor Cláudio Ananias, os queridos irmãos que estão nos acompanhando. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento tão especial. Estava falando com a assessora aqui do programa, estamos acho que no 50, que já é 55º. Já passou, acho já que passou, não é? É. Eu fico muito feliz porque, como eu estive aqui nos primórdios, né, lembrando desse... Foi o terceiro ou quarto, foi bem no iníciozinho. E agora, quanto conteúdo... quanto conteúdo agregador, abençoador, libertador foi explanado aqui. Eu espero estar trazendo uma pequena contribuição à nossa conversa, professor Cláudio. Para mim é uma alegria, mais uma vez repetindo, uma honra estar com o senhor e a querida Caritana também. Quando eu disse assim, teólogo de mão cheia, é porque, considerando a sua formação, né, Jéssica? Porque a gente tem uma formação comum na área das ciências da religião. Verdade. Mas você também foi para a teologia e já está, acho que na terceira especialização aí, né? Você já teve uma em teologia sistemática, outra em teologia bíblica. Isso, e uma especialização geral em teologia. Pronto. E tudo no André Jumper, né? Isso, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper. Muito bem. E ali eu sei que tem um peso, né? O pessoal dali daquela pós-graduação, eles são bem rígidos, né? A gente tem alguns professores bem dedicados. Eu costumo dizer que a gente não tem muita pena dos alunos, né? Mas eu tenho em mim, professor Cláudio Ananias, eu acho que é o mesmo sentimento seu, que quando a gente vai adquirindo mais informações, mais conhecimento, mais o nosso resultado, na verdade, é como se fosse um garçom que tem uma bandeja e ele vai enchendo essa bandeja. Então, o professor, o pastor, o ensinador, ele tem essa função de servir aos irmãos. Então, todas essas nossas formações, nossas experiências, eu tenho apresentado para Deus, né, para servir os irmãos, e espero que cada dia mais a gente venha se esmerar mais para servir melhor a igreja do Senhor. Sim. Esse é o nosso desejo. Muito bem. Então, a gente vai conversar hoje sobre a Reforma Protestante e eu vou dizer mais ou menos o norte que nós vamos seguir, né, aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Então, vamos conversar sobre a pré-reforma, depois sobre o que foi a reforma, depois sobre as razões da reforma e, por último, o legado da reforma. E o legado da reforma são os 5 solas, né, que a gente chama. Aqueles 5 pontos que resumem bem o resultado teológico, vamos colocar assim, né, doutrinário, que é sola scriptura, que é somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e sola deo gloria. Estes termos estão em latim, né?
que é um idioma clássico aí, importante. Então, e também no âmbito das razões da reforma, vamos falar sobre as razões políticas, econômicas, morais. Educacionais. Isso. E também religiosa, né? Razão religiosa. O que foi a reforma tem várias respostas que podem ser dadas, dependendo da posição em que o historiador se encontra, né? E a pré-reforma tem alguns nomes importantes aí. Então, podemos começar falando sobre a pré-reforma, né? Perfeitamente, né? Antes de acontecer a reforma, como a gente costuma ouvir a partir de Martinho Lutero, foi considerado como foi o personagem principal, né? Nós tivemos vários homens que se levantaram com vozes proféticas contra os abusos da Igreja Católica. Não é o nosso sentimento aqui ofender a religião de ninguém. Até porque a gente poderia dizer assim, a igreja. Isso. Porque era a igreja de então, né? Somente. Daquele momento, perfeitamente. E a grande quantidade, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado da história da igreja, desde o período de Constantino, quando ele legaliza a igreja como o cristianismo como uma religião aceitável no império, e depois do edito de Tessalônica, que vai fazer com que a igreja seja oficializada como a religião do império, me parece que há uma espécie de deforma na igreja. Tem até um pior, viu? Depois de Constantino, teve um imperador, que foi o Teodósio I, do edito que você falou, né? Isso. Ele não só oficializou, mas ele obrigou que fossem. Perfeitamente. Tinha que ser. A igreja que antes era perseguida, agora perseguia os pagãos, né? Deixou de ser conversão, né? Para ser imposição. O pastor Hernandes Lopes chama de conveniência. Não era mais por conversão, era agora por conveniência. Alguns dizem o seguinte: se o imperador dava a paz do Senhor, Pai do Senhor, meus irmãos, todos agora queriam dar a paz do Senhor. Se ele frequentava os cultos, todo mundo frequentava. Foi um baque muito grande porque imperadores fizeram atrocidades gigantescas, né? Essas perseguições do Império Romano contra a igreja foram avassaladoras. Na perspectiva humana, a gente sabe que o sangue dos mártires fez com que a igreja também se espalhasse e pregasse o evangelho com ousadia e com temor. A frase de Tertuliano, né? Essa aí. O sangue dos mártires era a semente da igreja. Isso. Mas aí, professor Cláudio Ananias, quando as coisas estão ficando mais tranquilas, aí há o relaxamento espiritual, o sincretismo, a pompa que entra dentro da igreja, os cultos que eram feitos em casas, em reuniões simples, agora tomam um sentimento imperial. Agora o imperador vai visitar o templo. Então tudo tem que ser com uma organização maior, as peças devem ser de ouro, as coisas devem estar dignas não de receber um culto simples para Cristo, mas para a presença de um imperador, de uma figura política muito grande. Aí então começa a igreja a se mesclar e no lugar de ganhar as pessoas pela graça de Deus, a partir de Tessalônica, o cristianismo agora passa a ser monopolizado de maneira institucionalizado, né? Assim. Sim. Aí confunde-se o elemento espiritual, né, com os interesses puramente humanos ou humanísticos, né? Perfeitamente. Diz que Agostinho, ao entrar dentro do local onde o Papa estava fazendo a contagem de dinheiro, é uma frase, se eu não me engano é Agostinho, né? O Papa estava lá fazendo a contagem, disse: aí, Agostinho, agora já não podemos mais falar como Pedro, que disse: não temos prata e nem ouro. E ele responde: mas também não podemos dizer: levanta-te e anda. A igreja perdeu o poder de Deus, a igreja católica, naquele momento que se institucionalizou. É importante lembrar que, mesmo em todo esse período da Idade Média, depois da queda do Império Romano, haviam grupos que sempre protestaram contra a igreja. Mas esse monopólio, essa mistura de poder e política... Confusão. Essa confusão
acabou deformando o que era realmente o cristianismo. O culto passou de um culto simples e poderoso ao mesmo tempo para um culto pensado simplesmente em agradar a pessoas e tornar essas pessoas como se fossem os próprios centro do culto, né? A autoridade agora é o centro do culto. O imperador vai vir, a liturgia ela passa a ser mais forte do que a pregação da palavra, e então a igreja começa num período de deforma. Aí vem exatamente os chamados pré-reformadores, né? Que estão ali dentro do período que é chamado pela história de medieval, né? Que é a divisão. Foi um historiador que fez essa divisão, né? Ele estava considerando a história clássica, a história antiga, clássica, e depois a história moderna, que ele chamou. Aí ele diz, então, e no meio, entre a história clássica e a história moderna, o que é que tem? Aí eles têm uma média, né? Aí chamou período medieval, né? O período médio. Aí, que é justamente esse em que essas coisas estão acontecendo, né? Estamos falando aqui de mais ou menos entre o ano 500 até o ano 1500, né? Isso. Então é esse intervalo aí. Esse intervalo a gente chama o período da culminância papal e do declínio, né? Teve um momento em que o Papa ele ganhou tanto poder que ele estava acima dos reis, dos imperadores. O Papa simplesmente dizia, fulano de tal não é mais imperador. E aí, quando a gente vai falar agora dos pré-reformadores, é importante a gente lembrar que não era simplesmente alguém que estava querendo ser rebelde, é porque nesse momento da pré-reforma e depois da reforma protestante, o domínio da fé e da intelectualidade das pessoas, da razão, estava sequestrado pela Igreja Católica. Eu queria citar uma frase aqui do Papa Inocêncio III. Ele foi Papa na Igreja em 1198 e 1216. E veja como era a mentalidade de um Papa naquela época, como ele pensava na sua posição. Ele dizia o seguinte, isso foi no dia da sua posse, no discurso de posse, Inocêncio III disse, o sucessor de Pedro ocupa uma posição intermediária entre Deus e o homem. É inferior a Deus, porém é superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Aí nós temos um camarada aqui que não pode ser questionado, tudo que ele fala tem autoridade igual ou superior às escrituras. Foi encontrada uma carta dele também, professor Cláudio, se comunicando com uma pessoa, e olha como ele era, olha a humildade, né? De forma irônica aqui. Ele diz o seguinte nessa carta, ao Papa ha sido entregue não somente a igreja, mas também o mundo inteiro. Isso é uma frase de Inocêncio III. Com o direito de dispor finalmente da coroa imperial, não só da coroa imperial, e também de todas as outras coroas. Então, essa não era a mentalidade só de Inocêncio III. Eu sei que homens que ocuparam essa cadeira aqui procuraram mostrar uma vida simples, mas a maioria dos papas tinham esse sentimento de não querer apenas o poder político na igreja, mas também o poder hegemônico de tudo, de todas as coisas. E aí, então, você, quando consegue ler as escrituras como ela vai observar que essa autoridade não está nas mãos de um homem, está na autoridade das escrituras e na pessoa do Senhor Jesus. E a gente está falando aí de uma época em que a Bíblia, ela é comunicada no latim. Isso. Porque era o idioma oficial da igreja para o culto, né, a missa, e as pessoas que participavam, elas ouviam aquilo no idioma latim e a interpretação a partir dos clérigos, das autoridades religiosas. Então, não tinha como uma pessoa comum ter acesso ao conteúdo das escrituras. Não tinha. Mas aí a gente tem que, como um dos pré-reformadores, eu destaquei o nome de John Wycliffe, né? Que é o inglês. Foram três que eu separei. O John Wycliffe, inglês. O João Hus, que é um tcheco, mais próximo ali da Alemanha, né? E um italiano, que é o Girolamo Savonarola. Ou Jerônimo Savonarola.
E aí o John Wycliffe, ele traduz o texto, né, bíblico para o inglês. Quer dizer, começa já a colocar a Bíblia no vernáculo, para que as pessoas possam ter acesso àquele conteúdo. Mas ele é perseguido, né, pela igreja. Porque a igreja dizia que a interpretação ou a leitura das escrituras deveriam estar simplesmente apenas com os clérigos, né? Então eles tinham a autoridade para interpretar a Bíblia, para ler. O povo não precisava, o populacho não precisava ouvir, desde que a gente pensa a respeito do Evangelho. Só que nessa falsa segurança, né, evitar as heresias, eles acabaram então cerceando a liberdade de leitura, a liberdade da razão. Como eu falei aqui no início, eles sequestraram a intelectualidade dos irmãos. O nosso tema, o tema do podcast aqui geral é cristianismo inteligente. Não existia, a Igreja Católica nesse momento, ela batalhava para não existir um cristianismo inteligente, que não pensasse. Então você ia para um culto que não tinha nada de racional, apesar da primeira versão, a Vulgata Versio, né, a versão latina para ser vulgar para o povo. Agora o povo não falava mais em latim, então agora as pessoas precisavam inclusive de olhar as imagens, e alguns dizem que até encenações, para saber o que era o Evangelho, porque ninguém sabia o que estava escrito mais. Foi preso pela Igreja Católica. E o Wycliffe, ele foi uma pessoa que defendeu essa tradução da Bíblia, porque... Inclusive ele faz a tradução para o inglês a partir dessa Vulgata, né? Da Vulgata Latina, né? E ele faz isso com uma chama no coração, porque ele estava, como se fosse uma espécie de Davi e Golias, defendendo o que era certo. A verdade, ela é uma coisa tão maravilhosa que ela irrompe os nossos medos, as nossas preocupações. E a maioria desses pré-reformadores, na verdade, todos eles parece que tinham isso, né? Chega uma hora que tem que extravasar. E aí o que acontece também com o João Hus, né? Que começa a pregar e as multidões vão ouvi-lo, mas aí ele está tomando a atenção da liderança maior da igreja para ele. Perfeitamente. Né? E aí ele vai receber o título de herege, né? E vai ser amaldiçoado pela liderança também da igreja. O Wycliffe foi também chamado de mestre das heresias, né? do engano. Ele era um homem dotado de bastante inteligência na questão da tradução e etc. Isso incomodava a igreja, principalmente porque sabia que se essa possibilidade do povo entender as escrituras fosse passada de geração em geração, o império caía, porque o império estava nas trevas. Eu digo isso porque, professor Cláudio Nunes, porque Jesus disse o seguinte, que aquele que é da luz, ele vem para a luz. E quem é a luz? É a palavra de Deus, ele não tem medo. Mas a igreja estava com medo da luz. Ela não queria que alguém expôs, colocasse para fora o que eles estavam fazendo. E tanto o Wycliffe como o Hus, eles pregavam contra as indulgências, a autoridade infalível do Papa, e isso tocou numa ferida muito pesada. Tocar na autoridade do Papa, vendo o texto que a gente deu agora de um dos papas dizendo, não, eu não tenho só a coroa papal, eu tenho a coroa de todos os impérios. Se alguma tribo, algum grupo se levantar e alguém lá for líder, o Papa já recebeu de Deus essa coroa, a coroa desse camarada aí. Uma coisa muito séria, né? E aí, com relação à perseguição, a questão da queima, né? Que eles foram queimados, o Savonarola, o italiano, né? E o Hus também. Eu acho interessante que esse livro aqui do Orlando Boyer, que é um clássico, né? Muito bom. Heróis da Fé, ele, quando vai falar sobre Martinho Lutero, ele coloca uma frase do John Hus no início do capítulo, e ela é até repetida aqui eu encontrei nesse outro livro também de História da Igreja, Deus e Seu Povo, a História da Igreja como Reino de Deus, James Garlow. E aí ele diz assim, a frase que eu queria ler. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus diz, podem matar o ganso. Em alemão,
a língua natal, hus quer dizer ganso, né? Isso. Eles podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Aqui é uma versão da frase, porque aqui nesse outro ela está um pouquinho diferente. Mas ele diz assim: hoje vocês queimam um ganso insignificante, mas daqui a 100 anos ouvirão o canto de um cisne, que não será queimado e nenhuma artimanha ou armadilha o prenderá. Aí o Orlando Boyd diz, ele errou por 2 anos, porque 102 anos depois, o cisne estava fixando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E Martinho Lutero ficou conhecido como o cisne da Reforma. Foi considerado como o cisne da Reforma. Eu vejo isso como uma interferência divina. Eu sei que algumas pessoas podem olhar para a face de John Huss como ele estava desejando que daqui a 100 anos... Isso é uma intervenção divina. Por isso que eu observo na história da humanidade a intervenção de Deus. Existe uma corrente que acredita que Deus deu a corda no relógio e foi embora, não é? Mas isso aí é o deísmo, né? Então, eles acreditam nisso. Eu vejo a mão de Deus aqui, ardendo no coração desses homens. É o controle de Deus sobre a história. Do controle, perfeitamente. Bom, então agora a gente vai para a reforma em si, né? Porque esses movimentos eles foram acontecendo, né? Um líder aqui, acolá, mas aí a gente chega na posição de Martinho Lutero, na atitude de Martinho Lutero. O que foi a reforma? Eu trouxe aqui 3 respostas que eu acho interessante, que no livro Cristianismo através dos séculos, esse aqui, uma história da igreja cristã, né? Earl Keynes, ele traz algumas respostas à pergunta, né? Que foi a reforma. E ele diz que a resposta depende de qual posição a pessoa se encontra, né? Se você perguntar a um católico, vai ser uma resposta. Com certeza. Perguntar a um protestante, outro. Perguntar a um secularista, então ele diz assim. O católico vai dizer, foi uma revolta contra a Igreja Universal, a Igreja Católica, né? Se perguntar ao protestante, ele vai dizer, foi um retorno aos padrões do Novo Testamento. E se perguntar para um secularista, um historiador secular, ele vai dizer que foi simplesmente um movimento revolucionário. Mas o que foi a reforma? Eu vejo a reforma como um divisor de águas, não só na perspectiva histórica, mas nessa questão realmente teológica, né, espiritual, religiosa. Martinho Lutero, ele era um homem do seu tempo, claro, medieval, e o pessoal daquela época estava muito preocupado com algumas coisas. A morte e o que viria depois dessa morte. A igreja estava muita pressão nisso. Haviam acontecido coisas terríveis, como guerras, a peste devastou muita gente, e houve um grande impacto na vida das pessoas que tinham sobrevivido. Então, aquilo ficou muito forte. A gente ainda tem uns resquícios ainda da pandemia que a gente teve agora, né? E apesar de nós estarmos na era da tecnologia, da inteligência artificial, mas a gente sentiu isso, viu? Pessoas morrendo e algumas pessoas se desesperaram. Nesse período da Idade Média, as pessoas estavam desesperadas em relação à sua vida após a morte, porque ninguém queria ou tinha uma perspectiva de viver muito tempo. Então a reforma protestante, ela vai romper trazendo esperança. E por que o povo não tem esperança? Porque a igreja prendia e guardava as Sagradas Escrituras. Então, para mim, a reforma não é apenas um movimento revolucionário político, claro que não é, mas ele é especialmente algo que Deus faz na história, trazendo a Bíblia no local onde ela deveria estar. Eu sempre lembro da frase de Jesus lá em Mateus, quando ele, depois de ter perguntado aos discípulos quem eu sou, aí Pedro faz aquela confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu tenho uma perspectiva muito assim, peculiar em relação a esse tema, porque algumas pessoas acreditam que a igreja fica acanhada, né? Tem uma porta aqui, não, essa porta não vai
Pelo contrário, a linguagem de Jesus aqui é uma linguagem militar. E ele diz que a igreja que ele fundou ia romper portas que o maligno tinham colocado ao longo dos anos. As perseguições foram um tipo de porta? Foram, mas não foram suficientes para calar a igreja. A igreja institucionalizada, fazendo com que eles perdessem o brilho da simplicidade e voltassem mais para o dinheiro do que para a simplicidade do evangelho, foi um tipo de porta? Foi. Mas quando alguém ler a verdade e essa verdade entra no coração, ele se torna parte do... As heresias também, né? Perfeitamente. Foram outras portas. Desde os primórdios, né, professor Cláudio? Proto-gnosticismo, arianismo. Lembrando aqui que a gente está tomando emprestado essa comparação de Jesus, a metáfora, né, de porta, no caso de porta que se fecha, né? Porta que se abre, né? Perfeitamente. Você está caminhando aí... Uma porta ali. Uma porta ali aí, impedindo. E não parecia que aquela porta ia ficar por tantos anos ainda, mas... A igreja atravessa a porta da perseguição, atravessa a porta das heresias, atravessa a porta... do sincretismo religioso. Do sincretismo. Do secularismo. Do secularismo, o calendário é adaptado para fazer uma espécie de mescla com o mundo, para agradar, como diz o ditado, gregos e troianos. Mas agora existe uma porta que parece ser uma porta de bronze. Mas quem prometeu foi Jesus. Então, veja, não era um monge que estava em casa e disse assim, sabe uma coisa? Eu deveria ganhar mais dinheiro. Vamos fazer uma revolução aqui. Sabe uma coisa? Eu acho que um padre formado como eu, doutor em filosofia, deveria ser pelo menos o secretário do auxiliar do Papa. Essas coisas acontecem porque alguém leu as Escrituras. É por meio das Escrituras, né? O Sacro Império Romano Germânico estava bem fragmentado naquela época, é verdade. Agora, os príncipes eleitores eram que escolhiam os imperadores, porém, nenhum príncipe, nenhum desses homens foram escolhidos por Deus para serem o pivô. O Wycliffe foi chamado de a estrela da manhã da reforma, né? Que é a primeira que nasce. Já Martin Lutero é a espécie do sol que vai brilhar. Por que Deus não escolheu os outros? Porque... Jean Hus é chamado de o João Batista de Lutero, né? Olha só que coisa, eu acho isso muito interessante. Inclusive, Martin Lutero achava que ia ser morto porque deram salvo-condutos a um desses irmãos aí, dos pré-reformadores, e ele ia morrer, mas contava para ele a misericórdia de Deus. Então, por que não segurou Martin Lutero? Porque era a promessa de Jesus Cristo que edificou a igreja. Provavelmente, se algum de nós saíssemos daqui e fôssemos lá para a Alta Idade Média, ou meio da Idade Média, Cláudia Danese ia dizer, rapaz, eu acho que esse negócio de igreja não vai dar certo mais não. Está tudo dominado. Mas os olhos de Deus estavam sobre a história e sobre a sua palavra, que ia fazer esse movimento. Então, eu sou muito de puxar essa questão da reforma protestante. É uma espécie de revolução espiritual, teológica, cultural e educacional, porque as coisas foram colocadas nos eixos. Eu diria assim, que de fato é a razão principal, porque existem as explicações puramente racionais a respeito da reforma, né? Que a gente pode colocar assim, tem a razão política. Por que aconteceu a reforma? Há uma razão política, há uma razão econômica, há uma razão intelectual, isso, há uma razão moral e há uma razão religiosa. Então, há vários motivos que vão se acumulando aí. No caso da razão política, essa que você tocou aí, né? Dos príncipes das nações-estados que... Os príncipes eleitores, né? Eles ficavam ali... Peraí, a igreja está com uma autoridade tão grande, né? Que está interferindo na própria escolha e não há uma autonomia nesses reinos, né, nesses governos. Então, a razão política, a razão econômica. A igreja ela detinha muitas terras. Então, eles estavam cobiçando também essas terras, né, da igreja. Muitos governadores queriam se livrar do imposto. Do imposto, né, porque estavam entregando muito recurso para a Igreja Universal, como era chamada. Então, razão econômica aí, né? Razão intelectual, tem a questão do humanismo, que agora é um
um movimento intelectual na literatura, também nas outras versões artísticas, que tira um pouco a ênfase ou foco em Deus e coloca no ser humano, né? Sai de um teocentrismo para um antropocentrismo, né? Não esse antropocentrismo puramente como a gente tem hoje, mas era o antropocentrismo no sentido de que o homem, ele tem um valor e precisa ser olhado para a realidade também a partir dele. Perfeitamente. Né? Aí tem, sempre nos estudos humanistas, do humanismo, quer dizer, aparece o nome de Petrarca, que foi um poeta, né, que escreveu uns sonetos, e aparece o nome também do Dante Alighieri, da Divina Comédia, né, um texto clássico. Ele descreve o céu e descreve o inferno, né? E ele descreve o inferno de maneira mais, assim, eufórica, né, mais detalhada. E o inferno dele ficou mais famoso do que o céu, né? Tanto que tem aquela expressão que diz um inferno dantesco, né? Que se refere a essa descrição que Dante fez na Divina Comédia. Mas ali o elemento religioso está presente, ele não é retirado, Deus não é retirado, né? De maneira alguma. Da discussão. Só que o homem agora, ele passa a ser o foco, o centro. Então, esse movimento intelectual todo, ele também dá força. Ele faz parte desse plano divino. Sim. A questão moral, né, que os líderes da igreja, os clérigos, os padres, muitos estavam vivendo uma devassidão moral. A corrupção, né, estava instalada. Generalizada. Ali. E Lutero, quando ele viaja, ele sai da sua cidade lá de Wittenberg para Roma, e ele vai numa expectativa. Eu vou chegar na Jerusalém Celestial, isso, né? Porque Roma era vista, né, como uma cidade santa e tal. E aí, isso é até curioso, né? Porque a cidade santa é Jerusalém, né? Mas e aí... Eu vou ver o Santo Padre ali, o local onde Deus quer habitar lá. Parece que Deus habitava em Roma, na perspectiva católica. E quando ele chega, ele se dá de cara com essa realidade do pecado, né, graçando toda a sociedade. E ele se decepciona. Ele foi ver o céu e acabou tendo uma visão do inferno. Então, a razão moral também, né? E, finalmente, a razão religiosa. Porque no centro de tudo isso está a prática da venda de indulgências. Perfeitamente. Que eu sempre digo assim, que a pessoa pergunta, o que eram as indulgências? A indulgência era um pedaço de papel. Só que tinha uma força, tinha um poder muito grande, porque tinha uma inscrição no papel dizendo que o seu pecado, a sua condenação, né, estava revertida, seu pecado estava perdoado. Dependendo do valor que você pagasse, né? Inclusive quem era rico pagava mais, quem era pobre. Tinha mais uns terrenos lá no céu, uns lotes de terreno. Isso se estendeu também para os mortos, né? Porque fica na fila do purgatório, aí quando pagava, aí a alma saía. Tem a frase que é atribuída ao Johann Tetzel. Tetzel, né? Johann Tetzel, que era um dos monges responsáveis, né, que Martin Lutero achava que ele fazia algo sem o Papa saber, né? Uhum. Dizia que ele pregava de maneira eufórica, inventava essas coisas. E a frase dele, como era a frase dele? Ao tilintar a moeda no cofre, uma alma sairá do purgatório. Pronto. Que era, na verdade, o estado intermediário antes do inferno, né? Sim. A Igreja Católica pregava isso. E Martinho Lutero, quando ele vai confeccionar as 95 teses, ele faz referência a isso aí. Tem uma das teses, não sei se você está com elas aí. Eu tenho aqui. É a 27? A 27, exatamente. Como é que ele diz que está aqui? É a 27 e a 28, são as duas. Eles pregam que no momento que a moeda tine no fundo do cofre, a alma sai do purgatório. Aí a 28 diz: o que sucede quando tine a moeda é que a ganância e a avareza aumentam. Mas o resultado da intercessão da igreja está no poder de Deus somente.
eu vejo aqui um combo de coisas que afetaram muito Martim Lutero, né? Ele via a igreja ainda como santa, a igreja católica como alguém que ela é tão grande que o Papa não está conseguindo administrar os erros, então eu vou ser uma espécie de arauto para apontar determinados erros. Tem a questão das relíquias. Martim Lutero mesmo dizia que havia tantos pedaços da cruz de Cristo que as pessoas pagavam para olhar, enfim, para venerar, que dava para fazer uma ponte de uma cidade até Jerusalém. Era vendido também leite de Maria, da Imaculada Mãe, né? Era vendido leite da mãe de Jesus. Cabeças de João Batista, parece que tinha 12 na época de Martim Lutero, um em cada local onde a Igreja Católica tinha domínio. Então, veja, ele lê as Escrituras, ele é um camarada de 22 anos que inicialmente ia trabalhar na área de direito, por conta de uma tempestade no meio do caminho, ele acaba fazendo um voto a Santa Ana: se sobreviver, eu vou virar monge. Ele vai ser agustiniano, né? Pelo menos naquela época. A ordem, né? Isso. Daquela época era uma das mais fechadas que tinha. E quando Martim Lutero ele vai quando ele vira monge, né? Quando se torna, vai para o mosteiro, ele é apresentado então às Escrituras, onde ele tem o seu maior prazer. Mas até então, antes dele perceber o evangelho de maneira total, o que lhe perturba são os seus próprios pecados. Ele olha para os seus próprios pecados, depois de ele ler as Escrituras, ele começa a ver a análise dos pecados, principalmente em que está ao seu redor, né? E ele acha que eu, um simples padre, estou sabendo disso agora, o Papa já sabe disso há muito tempo. E eu tenho certeza que ele não tem conhecimento absoluto a respeito do Tetzel que está fazendo esse tipo de coisa aqui. Porque o próprio Tetzel dizia que se alguém violasse a mãe de Jesus, se fosse possível alguém violentar Maria, a indulgência ela tinha poder suficiente para livrar esse camarada do purgatório ou do inferno. O negócio estava... Ele chegava botando terror nas cidades de um povo medieval que estava vivendo uma vida horrível, e a única esperança que esse pessoal tinha de coisas boas era no céu, né? E vendo uma igreja que não se preocupava com essas pessoas, nem lhe dava pão e nem evangelho. Muito bem. E aí, quando ele resolve pregar, né, afixar as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, porque a porta ela funcionava como um quadro de aviso, né? Um mural. E ele faz isso no dia 31 de outubro de 1517. Por quê? Porque é a véspera do dia 1º de novembro, e o dia 1º é o dia de Todos os Santos. E aí, nesse dia, afluíam para lá as pessoas, né? Então, muita gente ia ter acesso àquilo ali, e as teses foram colocadas ali para discussão. E era para uma audiência, né? Com uma audiência acadêmica. É importante lembrar que ele não coloca... Como afronta. Não, e ele também não coloca as 95 teses em alemão. Elas são em latim. Então era para eruditos sentarem e discutirem, os seus alunos. Eu não sei se você tem aí tem o textozinho, ele tem um pequeno cabeçalho que ele coloca para falar. Antes delas aparece. Das 95, né? Tá aqui. Eu também tenho aqui. Por amor à verdade e pelo desejo de trazê-la à luz. Isso. Discutir-se-ão em Wittenberg as seguintes proposições: sobre a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre em artes, tá tudo formal aí, sagrada teologia e professor ordinário dessas matérias. Por conseguinte, rogo a todos aqueles que não puderem estar presentes para discutir oralmente, que o façam por carta. Então ele era um provocador, um bom professor é aquele que provoca as mentes, né? No bom sentido. E ele queria, porque dizem o seguinte, quando ele estava lendo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, quando ele ficava, como é que eu posso dizer assim, queimado por essa palavra, né? Incendiado por essa palavra, Johann Tetzel estava por lá, pregando as suas indulgências, né? E aí,
que é que está acontecendo? Eu vejo que o justo viverá pela fé, e esse rapaz agora está dizendo que vem enviado do Santo Padre. Com certeza o Papa não tem conhecimento do que esse cara está fazendo. Sim. E aqui eu queria, Jéssica, aproveitar e fazer a leitura deste versículo que você citou. Perfeitamente. Porque é o texto, que a gente pode dizer assim, o texto-chave, né, da reforma. Uma vez que foi isso que inquietou Lutero e o despertou. Romanos 1, eu vou ler do 16, 16 e 17. Ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha aí. Eu achei interessante um comentário que eu li sobre essa expressão de fé em fé, e o comentarista disse que significava fé no início e fé no final. É do começo ao fim, né? De fé em fé. E aí ele fica inculcado com a expressão justiça de Deus. Porque o que é isso? Justiça de Deus. Deus é perfeito, é justo. O homem é pecador. Então a justiça de Deus vai fazer o quê? Condenar todo mundo ao inferno. Mas ele fica preocupado porque... Então é isso? Mas... E aí? A mentalidade dele me parece que parecia um pouco, professor Cláudio, com a mentalidade inicialmente do Deus de Marcião. Para Marcião, o Deus do Antigo Testamento, Marcião foi um herege que fez um cânon próprio, né? Escolheu... Não, o Antigo Testamento não presta, algumas cartas paulinas ainda se salvam, né? E disse que era 2 deuses, né? Um do Antigo Testamento e um do Novo. E parecia que o Deus que Martinho Lutero recebia da Igreja Católica, que a Igreja Católica mostrava para ele, era o Deus do Antigo Testamento. Da versão de Marcião. Da versão de Marcião, porque a gente sabe que o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Mas isso mostra como se um padre que tinha liberdade de entrar e sair, era considerado naquela época já como alguém mais santo do que a população, imagine como se sentia um camponês que ia para a igreja uma vez no mês, uma vez no domingo. Como é que ele se sentia? Se esse rapaz aí concebia Deus dessa maneira, imagine a ponta lá da população. Então o entendimento de Deus era um Deus carrasco mesmo, era Senhor e acabou-se. E ele pode dar a salvação se você abençoar a igreja. A figura de Deus é o que passa de maneira indireta, está lá no Papa, né? Mas Martinho Lutero pensava que o Papa não sabia disso. Inclusive na número 50, ele diz assim, deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das ações dos pregadores de indulgências, preferia reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então, veja, ele disse assim, se o Santo Padre realmente soubesse um negócio desse, não, eu quero saber de construção, não, estou fazendo isso com minhas ovelhinhas. Mas, na verdade, o Papa Leão X queria construir a sua basílica, e eu tenho certeza, essa certeza aqui é aquela, né, especulativa, né? Que se não houvesse esse tipo de denúncia, que a gente sabe que Tetzel foi condenado lá na Contra-Reforma, esse rapaz tinha chegado com o dinheiro lá e tinha dito, parabéns, rapaz, você foi um dos caras que mais angariou dinheiro aqui. Mas depois que ele comete esse erro, apontado inclusive por Martinho Lutero, alguns dizem que a Igreja Católica condenou porque o Papa não sabia realmente. E aí ele vai ser convocado para a chamada Dieta de Worms, né? Que é um estratagema da igreja para pegá-lo, né? Condená-lo. E ele, quando chega, é perguntado a ele se ele realmente escreveu aquilo, né? E se ele se arrepende. Aí ele dá aquela resposta. Você tem a resposta aí? Ele trouxe, mas ele diz, em suma, ele diz assim, que a consciência dele está presa às escrituras, né? E é perigoso ir contra a consciência. O interessante é porque também, antes parece dele ir para Worms, o Papa tinha feito uma bula contra ele, né?
E ele queimou. Ele queimou a bula. E a bula, Cláudio, dizia que ele era um javali. Olha, o Papa dizia, cuidado, um javali entrou no jardim da igreja e nós precisamos detê-lo. Agora veja, imagine aqui o baque que Martinho Lutero não deve ter percebido. E eu falo isso não como alguém que é muito aprofundado na história da igreja. Mas eu imagino, né? Eu estou defendendo esse camarada e o que é que ele manda para mim? Eu sou um herege, porque tocou no dinheiro da igreja, as pessoas pararam de dar indulgência. Dizem-se que determinados pregadores de indulgência voltaram lá em Roma sem nada, depois dessas situações que aconteceram, né? Dessas denúncias. Inclusive, o que ajudou essa denúncia de Martinho Lutero foi a invenção da imprensa, né? De Gutenberg, apesar de Gutenberg estar morto naquele período, a ideia dele já estava propagada. E Sim. nas garagens das casas ali do local onde Martinho Lutero fixou as suas teses, naquele ambiente, tinha já imprensa. Então alguém pegou e disseminou, ele recebe a bula papal, é chamado de javali, invasor da igreja, e agora ele vai para Worms. Eu lembro aqui como é bom a leitura do livro Heróis da Fé, né? E descreve ele dentro de uma carruagem. Ele vai bem detalhando. Aí ele abre lá um pouco do lençol que estava por cima da carruagem, e aí fica em oração, aí compõe o hino Castelo Forte. Pelo menos eu lembro que assim, ele compõe o hino Castelo Forte. Algumas pessoas tentavam dissuadi-lo de não ir. Ele disse, não, ainda que todas as telhas daquela cidade sejam demônios, eu irei. Mas quando ele chega lá, ele enfrenta uma avalanche de sentimentos, né? Será que eu devo me retratar ou não? Aí a primeira vez ele se sente um covarde, porque ele diz o seguinte, eu não vou negar que esses escritos são meus, agora que eu vou me retratar, eu quero um dia para pensar. E ele vai pensar num dia, será que falo ou não? Num filme dele, quem puder assistir o filme de Martinho Lutero, tem um filme que é um clássico, vai mostrar ele muito envergonhado, né, se degladiando, como era realmente o costume de Martinho fazer antes, que era pego muitas vezes no seu quarto de oração, se degladiando, preocupado. Imagine naquela hora, onde ele observava Wycliffe, a história de Wycliffe, de John Hus, de Savonarola, homens que entregaram a sua vida, e ele pediu um tempo para pensar. Para nós aqui é uma coisa normal, mas para mim, aliás, para ele, eu acho que foi uma eternidade. Sim. Ele se imaginando como alguém que foi... Não, quando a gente está lendo, a gente percebe essa eternidade que passou ali. Aquela noite deve ter sido muito difícil. Mas aí vem a providência de Deus, né? Ou a intervenção de Deus, porque depois daquilo ele consegue ele sair para a viagem, né? Fazer a viagem de retorno. Ele está com dois problemas agora, porque o primeiro problema era com a Igreja Católica, que ele estava sendo excomungado, e agora com o Império, né? Apesar de ter recebido um salvo-conduto. O imperador estava junto com o Papa, né? Com o Papa. Então ele foi para resolver um problema. E voltou com dois problemas. E voltou com dois. Aí no caminho de retorno, ele é sequestrado. Os cavaleiros encapuzados, né, aparecem, enviados por nada mais, nada menos que um príncipe eleitor, chamado de Frederico III, ou Frederico o Sábio. Da Saxônia. E é uma providência divina. Eu não estou vendo nada que me possa convencer que aquilo foi simplesmente... E olha, pessoal, a força disso aí. Por quê? Porque ele vai ficar preso, né? Quer dizer, guardado no castelo. Isso. E esse período de reclusão faz com que ele traduza o Novo Testamento em 3 meses, né? Perfeitamente. Para a língua alemã. Parecia o final, mas na verdade era o começo de um trabalho. O monge, como a Igreja Católica costumava dizer, né? Espalhar por aí. Não, esse monge aí simplesmente é um monge que gosta de beber vinho, ele não tem... Mas esse monge estava sendo usado por Deus para levar a palavra do Senhor em língua comum. Aqui a gente está destacando as partes, digamos assim,
do desenrolar do plano de Deus para a reforma da igreja, e os dados sequenciais no uso das pessoas para essa reforma, sem nos ater ao fato de que foi um homem comum, como todos os homens. Então, ele tinha todos os defeitos, né? E sujeito às mesmas paixões, como falam de Elias. Como a Bíblia fala de Elias. Tem vários podcasts aí que você vai ouvir sobre a reforma. Tem até um muito bom que eu gosto que é a participação do pastor Luiz Saião e o Franklin Ferreira, né? Sim. E eles contam os bastidores, vamos dizer assim, né? Da vida de Lutero. Mas para a gente agora não vem o caso, que o que a gente está querendo focar é exatamente o fato de que Deus usou, Deus estava no controle para que a reforma acontecesse. A gente até conversava antes, considerando uma frase, né, de um pastor que disse: se não tivesse sido Lutero, né? Eu, inclusive, já ouvi isso do pastor Russell Shedd, né, que fizeram essa pergunta para ele. Se Lutero não tivesse existido, aí ele respondeu: Deus teria levantado outra pessoa teria feito. Eu creio, mas no plano divino tudo estava arquitetado para aquele momento. É uma espécie de plenitude dos tempos. Sim. A gente sabe que Martim Lutero tinha um outro contemporâneo que era o Ulrich Zwingli, né? Sim. Que lá na Suíça, agora Suíça, né? Estava também sendo um palco de uma espécie de reforma. E a gente sabe que, inclusive, foram levados materiais de Lutero para Zwingli ler, e ele mesmo disse: se esse camarada aí pregar as escrituras, ou falar numa linguagem aqui nossa, e coloca Jesus no centro como eu coloco, então estamos juntos. Né? Se quiser adentrar aí a respeito de Zwingli. Eu queria já seguir, a gente já está indo para conclusão, eu queria seguir para o legado. Sim. Né? Porque quando a gente conversava antes, né, conversar sobre a reforma, e aí a gente pensou assim: qual o tema? Vamos falar o que e tal. Aí eu disse o que, quando, como, onde, por quê, né? E coloquei uma provocação final. Precisamos de uma reforma hoje? Lembra? Lembro sim, perfeitamente. Então, assim, falar do legado da reforma. Foi que a reforma nos deixou. Então, tem uma imensidão de consequências da reforma. Uma enxurrada de consequências. Mas, assim, sintetizando, no âmbito religioso, doutrinário, espiritual, a gente pode resumi-la nas 5 solas, né? Perfeitamente. Porque as 5 solas, elas representam um retorno às Sagradas Escrituras. Eu lembro que, certa vez, fizeram uma pergunta para um grande professor católico, contemporâneo nosso, brasileiro, né? Um homem muito inteligente, que é o professor Felipe Aquino. E a pergunta que fizeram para ele foi: como conversar com um protestante? Foi um católico perguntando a um professor católico. Uma provocação aí, né? Mas a resposta dele foi muito sábia. E aí a gente entende que na resposta dele dá para compreender bem que a Igreja católica, ela entende, né? Do ponto de vista das fontes de autoridade. Ele disse assim: olha, nós católicos temos 3 fontes de autoridade. Nós temos o magistério da Igreja, nós temos o catecismo e nós temos a Bíblia. O magistério da Igreja, né? A autoridade eclesiástica, os padres, o Papa, os dogmas, a tradição. O catecismo, aí ele pegou o catecismo, né? Colocou assim no peito, catecismo, e ele depois pegou a Bíblia. E a Bíblia? Pronto, são 3 fontes de autoridade. O protestante só tem uma.
É a Bíblia. Então, você quer conversar com um protestante? Converse sobre a Bíblia. Só a Escritura. Só sobre a Bíblia. Foi uma resposta sábia, né? A resposta que ele deu foi uma resposta sábia. É verdade. Porque se você for conversar sobre a tradição da igreja e sobre o catecismo, vai haver confronto. Mas ele conversa sobre a Bíblia, embora que também vai haver confronto, porque tem a questão da interpretação, né? Mas os 5 solas, eles resumem o legado da reforma nesse âmbito doutrinário, porque retorna tudo para as Sagradas Escrituras. É por isso que eu sempre começo com o sola escritura, né? E foi isso que a reforma fez. Ela tirou o papel da liturgia, que era o ponto central do culto, e colocou a Bíblia no seu local devido. E não é só a figura da imagem de uma Bíblia, está falando da Bíblia, da exposição da Bíblia. Depois da reforma, né? Aliás, nos desdobramentos da reforma, foram abertas escolas para ensinar os irmãos. Então houve também, me permita agora, uma mudança cultural, educacional. Sim, o Melanchthon, né? Que é um amigo dele, de Lutero. Sim, sim. Ele foi responsável por essa parte educacional. E isso influencia, professor Cláudio, em toda uma cultura, na economia. No livro de Max Weber, O Espírito Capitalista, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Do capitalismo, ele vai dizer que a reforma protestante tirou o sagrado de dentro da igreja e colocou na população, fazendo com que ela observasse tanto o trabalho como a sua família como um local sagrado. Enquanto a Igreja Católica fazia essa separação do santo e do profano, a Martinho Lutero dizia, não, você pode glorificar a Deus, não é só numa missa, num culto. Você dá glória a Deus quando você é um sapateiro e faz um bom sapato. Você dá glória a Deus quando você é um fazendeiro e trabalha com honestidade e trabalha do seu melhor para dar um melhor produto e vender no preço justo. Então as coisas foram tendo uma mudança... Mudança ética, né? Mudança cultural, isso. Social. Mas veja, isso tem a ver com sola escritura? Claro. Sim. Claro que tem. Na Bíblia Sagrada a gente vê o mandato cultural. Porque não há a dicotomia, né? Entre secular e sagrado. Não há. Isso era uma coisa da escolástica, né? Que estava lá. Eu admiro muito os textos de Tomás de Aquino, gosto bastante. O nome da filosofia, para mim, é perfeito aquilo. Mas a escolástica teve esse problema, né? De dividir o mundo, ele chamava de, acho que era contemplativo, né? E era a diferença entre natureza e graça. Tinha o mundo da natureza, né? E o mundo da graça, né? Então fazia essa divisão, que a reforma vai dizer, não existe. É uma coisa só, né? Porque é uma cosmovisão completa. Quando a Bíblia ela é colocada no centro das coisas e o entendimento é aberto às pessoas, elas enxergam agora não só um ambiente de culto, mas ela enxerga agora uma vida inteira de louvor a Deus. Esse sola escritura não é simplesmente, eu não acredito que é simplesmente alguém que leia, interprete bem, é uma aplicação da palavra de Deus livre dos pressupostos de tradições meramente humanas. Sim. Então, um retorno à palavra lida, entendida e praticada. Eu acho que tem esse desdobramento também. E aí se explica também, Jéssica, você tocou no assunto, o porquê desse título do livro do Max Weber, né? Espírito do Capitalismo. Eu sabia que o senhor ia gostar dessa... Porque, mas eu me lembrei, foi de outra coisa, que eu vou dizer aqui. É porque tem umas pessoas que quer falar de teologia sem ser, né? Sem ser teólogo, né? Sem mergulhar. Não, sem estudar. E todos são teólogos de alguma forma. Mas foi o caso da Marilena Chauí, né? Que ela fez interpretando Max Weber lá e tal, aí caricaturou o calvinismo, né? Essa ideia da doutrina reformada e tal. Perfeitamente. Porque, quer dizer, erroneamente. Isso, porque ela disse que ninguém sabe quem é eleito, então o eleito ele vai ser próspero, então todo mundo vai trabalhar para
ter prosperidade, e foi isso que Calvino ensinou e tal, e não foi. Não foi, de jeito Né? nenhum. E Max Weber nem está dizendo tanto isso ali. Ele está dizendo que se confunde o fato de que agora a vida tem princípios, a vida secular, vamos dizer assim, ela tem princípios religiosos que são incorporados ali no todo da pessoa. Né? Então, se motiva você trabalhar, porque o trabalho é para a glória de Deus, obviamente isso aí vai dar fruto, porque o trabalho, o que movimenta o capitalismo é o trabalho. Né? Então, as sociedades que são forjadas, né, ou são herança desse movimento reformado, protestante, né, elas vão prosperar. Agora, não é porque foi dito lá que tem um método, né, Sim, e você vai ser salvo. Parece uma espécie de protótipo de uma teologia da prosperidade antes de acontecer, e não foi isso. Quando o próprio Max Weber diz lá no texto da Ética Protestante que o que motiva o cristão agora, né, e ele está falando de Lutero no capítulo que ele trabalha isso, o que motiva para o trabalho é diferente do que Adam Smith disse no livro A Riqueza das Nações. Porque em Adam Smith, o que motiva é o interesse próprio. Porque a pessoa está querendo lucrar. Né? Então, o que é que motiva você a empreender, a ir para o trabalho? O seu interesse próprio. No caso lá, o que motiva é a glória de Deus. A glória de Deus. Então, não era resumida no sentimento da... Como é que a gente chama? Da hegemonia de um clérigo, de uma igreja em si, no sentido de controlar o que você deve, como você deve se expressar diante de Deus. Isso. Agora a sua vida é para glorificar a Deus. Pois é. Então há um legado grande, né, da reforma. Podemos ir para o próximo? O Sola Fide. Solos Christus. Porque a minha sequência está diferente aqui. Eu coloquei Sola Escritura, depois Solos Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Glória. Solos Christus, por quê? Porque é a única mediação, né? Mas Inocêncio não disse isso, né? Ele disse que... Claro. Eu sempre em aula de história da igreja, eu costumo ler isso aqui, porque as pessoas, às vezes, conversando com alguém que quer fazer uma espécie de defesa da Igreja Católica nesse momento, existem defensores de católicos desse momento aí. Não, o Papa realmente recebeu. Mas a reforma protestante vai mostrar que somente há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, né? Perfeitamente. Jesus Cristo. Mas o Papa não. O Papa levava para o céu quem quisesse. Martinho Lutero, inclusive, questionou isso numa das suas teses. Ele disse, se o Papa tem condições de levar esse pessoal para o céu, por que ele não faz isso de graça? Por que alguém tem que pagar? Agora a mentalidade das pessoas estão ancoradas no que a Bíblia diz e não no que um simples homem fala numa cadeira de autoridade. Sola Gratia, né? Só a graça. Aí o texto clássico de Efésios, né? 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E que maravilha, né? A graça de Deus é um favor imerecido. O que era pregado naquela época pelos vendedores de indulgência e pela própria igreja é que você poderia adquirir um cantinho no céu, tanto seu como no parente. É interessante que os vendedores diziam assim, imagine você aqui e a sua mãe lá, a sua querida mãe sofrendo, né? Você pode fazer alguma coisa por ela. Mas aí quando a Bíblia ela é colocada em evidência, a palavra de Deus é pregada, mostra que o homem não tem condições de salvar por si só, somente pela graça de Deus. Não pode salvar pelas suas obras. Isso. Agora, sola fide. Somente a fé justifica o homem diante de Deus. Nós somos justificados por meio da fé.
Abraão foi justificado, imputado justiça a ele, porque ele creu. Eu acho interessante que no Islã você tem uns preceitos a cumprir, e você cumprir aquilo ali vai ter o seu mérito, né? E Allah vai escolher aqueles que são mais merecedores. Mas no cristianismo, e a reforma vai trazer isso de volta, é bom importante lembrar que não é uma coisa nova, aqui é uma reforma. A igreja ficou deformada e agora está sendo reformada. Agora a fé é colocada no seu ponto central. Agora não é fé na fé, como muitos pregam por aí. Não é o fideísmo. Perfeitamente, é a fé na pessoa de Jesus. Olhai para mim todos os termos da terra e serei salvo. E eu, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim eu também, importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando isso acontecer, todos atrairei a mim, né? Isso é maravilhoso. Agora, esses textos, esses tesouros, ninguém sabia. Agora as pessoas podem ler e o expositor da palavra dizer: vocês não precisam estar com a mente perturbada, porque o próprio Paulo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Eu estava conversando certa vez com uma colega que não é evangélica, e ela comentava, né? Porque você conhece ela foi lá no nosso curso. Sim. E ela comentava porque no meio da conversa nossa, a gente ficava citando versículos. A gente ficava citando os versículos da Bíblia, e ela ficava olhando assim, aí dizia: eu não consigo ter essa memória, memorizar como vocês, e vocês às vezes citam até os números, né, que é a referência bíblica, capítulo, versículo, livro. Diz que fulano falou tão bem como um protestante cita a Bíblia, eu já estou ditado. E aí, qual é a razão disso? O acesso às escrituras, né? Porque o cristão protestante evangélico, né? Especialmente o assembleano, né? O pentecostal, né? Vamos dizer assim, ele tem uma cultura de contato com as escrituras maior, né? Eu falo de contato mesmo, de leitura, assim, né? Sim, sim. O cristão pentecostal. Então, imagine uma sociedade em que esse acesso é negado. Então, não tinha como fazer isso. Por isso que o legado da reforma é esse mesmo. É só a escritura, é só Jesus Cristo, é só a graça de Deus, é só a fé em Cristo. E, finalmente, só lhe deu glória. Somente eu digo assim, Deus a glória, toda a glória. Jéssica, que se é só a escritura, só Cristo, só a graça e só a fé, o só lhe deu glória é a consequência. É a consequência, né? É o ápice, é o resultado final, é o natural que tem que ser. Deus que a Igreja Católica passava para a população era um Deus caricaturado, né? Então, isso dependia muito de como o Papa ele queria mostrar esse Deus. Se ele fosse um cara mais pro lado humilde, você naquele período ia conceber, entender um Deus mais humilde na figura do Papa. Se ele fosse um cara mais carrancudo, Deus ia ser aquela imagem. Aí a reforma protestante traz de volta a imagem de Deus, porque à medida que o povo voltava às escrituras, eles iam clareando a perspectiva a respeito de Deus. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho um comentário que eu vou deixar para aquela pergunta lá no final. Não, pode já ir para ela. Pode? Já está concluindo, então já pode. Estamos concluindo. Então a pergunta é se a igreja de hoje precisa de uma nova reforma ou de uma reforma. Olha, é muito importante lembrar que a igreja de todo o período precisa passar por reforma, de todos os períodos. Né? A gente vai ver as 7 igrejas do Apocalipse, da carta de João, e algumas igrejas, algumas não, elas eram igrejas primitivas. E o Senhor teve que dizer à igreja: ei, volta ao seu primeiro amor, como é o caso da igreja de Efésios, né? Da cidade de Éfeso. A igreja de Laodiceia era morta. Tinha uma das igrejas agora que eu não lembro se é Esmirna, é Tiatira, eu não lembro. Tem nomes de que vive, mas está morta.
Então, em todo período, Deus, ele preserva a sua igreja, agora eu falo do corpo místico de Cristo, através da água pura que é a palavra de Deus. Inclusive nesse período onde nós estamos. No período de Martinho Lutero, havia uma necessidade de uma derrubada de uma instituição que estava no poder há muito tempo. Ela foi derrubada pelo poder da palavra, né? Dizia Martinho Lutero, enquanto eu dormia, a palavra de Deus fazia a sua obra. E quando eu acordei, ela já tinha feito. Sim. Nos dias atuais, a pergunta é, se há necessidade de reforma, de que maneira essa reforma deveria atuar hoje? A necessidade de reforma ela vem quando as escrituras são deixadas de lado, né? Então, nós estamos observando muitos movimentos onde a Bíblia Sagrada é deixada de lado. E veja, a gente pensava que o problema era só quando a Bíblia era cerceada, né? Quando ela era presa. Uhum. Mas nunca na era da humanidade teve tanta oportunidade de ter estudos, podcasts como esse daqui, Bíblias de várias versões. Eu tenho NTLH, ARC, NAA, que é muito combatida agora, né? E outras, né? A King James, mas ainda há um sentimento de distanciamento da palavra de Deus. Então eu diria assim, Gerson, segura aí para você concluir. Se na sua igreja o que está sendo pregado é teologia da prosperidade. Perfeitamente. Então ela está prezando de uma reforma. Confissão positiva. Prezando de reforma. Prezando de reforma. Teologia da libertação, teologia da missão integral. De uma reformada. Está prezando de reforma. Evangelho coach. Uma reforma urgente. Por quê? Então verifique tudo isso aí e você vai saber se ela está prezando ou não de uma reforma, né? Porque quando aparecem esses sinais, os sintomas... Quando aparecem esses sintomas, os sinais são que a igreja ou aquele grupo de pessoas abandonou a palavra de Deus. Sim. E tem uma frase de Martin Lutero que a igreja está sempre se reformando, né? Tem uns calvinistas também dizendo que Ecclesia reformata sempre reformanda. Eu acho que eu acertei do latim. A igreja reformada sempre se reformando. Então, a gente vai sendo trabalhado, né, nos nossos conceitos, à luz da palavra de Deus, e essa palavra vai nos moldando ao caráter de Cristo, que o Espírito Santo vai apresentar como noiva limpa, sem ruga e sem defeito. Amém. Bom. E tinha um bocado de coisa ainda, né? Tinha, mas aí fica pro próximo episódio sobre o assunto, né? Bom, Gerson, traga só um conselho final, né, pra gente concluir. Se quiser acrescentar mais alguma coisa e nessa palavra final para conclusão, né, dos nossos telespectadores. Bem, eu acredito que a palavra final hoje, a gente refletindo de tudo a respeito da reforma protestante, é que a gente deve vigiar os nossos corações. Eu estava indo naquele comentário que eu estava fazendo, para dizer que o problema é o coração do homem. O coração do homem é extremamente corrupto. Jeremias 17, Deus vai dizer isso. O coração do homem é extremamente enganoso. E nós precisamos vigiar o nosso coração, sermos arautos de Deus, para que a nossa alma, o nosso ser, seja completamente trabalhado pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Nós não estamos precisando apenas de homens que critiquem modelos e sistemas. Nós estamos precisando de homens que ardam os seus corações quando o evangelho é exposto, assim como aconteceu nos discípulos do caminho de Emaús. Um sentimento de crítica, um pensamento de revolução, se não for, e veja, eu estou botando entre aspas aqui essa revolução, se esse sentimento de reforma não vier por um sentimento sincero do queimar das escrituras no seu coração, vai ser apenas um movimento de homens. E como disse Gamaliel, se é de homens, se desfará. Vai se desfazer. Mas quando é de Deus, completa-se então 508 anos. Nós estamos com a Bíblia Sagrada disponível para todos os idiomas por causa de pessoas que foram incendiadas pela mensagem do Evangelho e das Escrituras. Amém. Deus abençoe então a todos. Não? Presente para ele, não? Cadê? Tem. Tem um presente para mim?
Olha, Rapaz, vixe, é isso que muito obrigado, quero o agradecer. mais importante do episódio. Professor olha. Cláudio lembrou de mim como sempre. Não, eu não lembrei não, foi aí a Foi. minha equipe que Eu tava lembrou. tentando Eu limpar sua esqueci. barra aqui, viu? E esse presente aqui é muito especial, viu? Olha, tá nomenclaturado Muito bem. e fotografado. Abra aí e mostre para a câmera. Olha só, muito bem. É aqui? Eu fiquei até mais bonito aqui, viu? Foi? Vou colocar lá na minha biblioteca pra gente lembrar dessas conversas inteligentes e pra glória de Deus. Tem mais um. Esse, Esse aqui é para sua família, no caso para sua esposa pra também, minha né? esposa que gosta de plantas, muito bem. Essa aqui, qual é a marca dessa planta aqui? Qual é essa aí? A marca, ó. Aí parece que é rica. Acho que É rica? É rica. Pois muito bem, vai pra casa de um pobre. Muito obrigado pelo carinho. Eu espero que Deus continue abençoando aqui o trabalho, professor Cláudio. E eu fico muito feliz no desenvolvimento, nos assuntos, nos temas. E eu espero que isso aqui abranja mais e mais e pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Eu sei que sua intenção totalmente é como o final aqui das 5 solas. É, para a Só glória. Deus, glória. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Obrigado. Agora sim, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.